É, eu sou a Aleph e tô morando no bairro Parque Turistas, que é na divisa entre o Serrano de Belo Horizonte e o São Joaquim de Contagem. Aham. Gente, vocês vão pasmarem como vocês não conhecerem ela. Mas adivinha quantos anos essa bonequinha tem? Essa princesa de Jesus. Chuta. Fala quantos anos você tem, minha filha. Deixa eu te usar. 30 anos. Receba até. Então, a nossa bonequinha de hoje, a Aleph, ela vai contar pra gente, então, como é que foi todo o processo de escrita, a ideia do livro, de onde surgiu a inspiração, como é que foi. E nós vamos começar com a pergunta inicial. O livro, então, ele chama Marcas do Espírito. Você poderia nos contar primeiro o porquê desse título? Depois a gente vai fazer as outras perguntas. Então, na verdade, esse título, ele nem foi ideia minha. Porque, assim, eu costumo dizer, tipo, que escrever um livro até que não é tão difícil. Agora, título, capa, essas coisas aí sim que é muito difícil. Depois de muito tempo, eu cheguei ao título Experiências em Conexão ou Experiências Conectadas. Eu tinha essas duas ideias. Só que assim, eu falei com algumas pessoas que inclusive chegaram a ler os primeiros originais, que não gostaram, disseram que não estava muito bom, que não estava muito legal. A minha editora também não gostou, porque disse que parecia que como um título desse parecia coisa só que ia falar só de coisa de internet, de tecnologia. E tem sim, né, essa pegada, mas não é tudo. E quando a gente vai pesquisar esse nome, experiências em conexão desse tipo, tudo que aparece é coisa de provedor de Ligado à conexão de internet, internet, essas coisas, né? de chip de celular, e isso não ia ficar legal para pesquisa, nem nada. Então, Uhum. assim, e aí eu tive que começar o processo todo de novo, de brainstorm, de pegar palavra-chave, tentar combinar a palavra-chave, tentar achar a frase do livro que poderia combinar, tentar achar alguma coisa na Bíblia que poderia ter a ver. Eu tive que começar todo o processo de novo. Uhum. E aí, assim, conversando com um irmão, ele criou alguns títulos, né, da cabeça dele, algumas ideias de título, algumas ideias de subtítulo, e um desses títulos que ele criou foi Marcas do Espírito, e eu gostei. Eu falei assim, Uhum. ó, gostei. Aí eu fui perguntar para as outras pessoas, a maioria das outras pessoas também gostou. Aí eu fui perguntar para a editora também gostou. E aí ficou esse. Agora sim, qual que é o sentido? O sentido é que assim, porque o livro assim, ao mesmo tempo que ele fala um pouco sobre a nossa doutrina pentecostal, mas ele é uma história de ficção, que tem aventura, que tem drama, que tem suspense, que tem romance, que tem tudo Uhum. isso. E assim, o Espírito Santo, ele marca a nossa vida. E são marcas, assim, são marcas tanto espirituais e são marcas da nossa trajetória de vida também. Então, por isso, marcas do Espírito. Ou seja, as marcas que o Espírito deixa no nosso coração, na nossa trajetória, na nossa vida. Então, essa é a explicação do nome. E Entendi. do, e do subtítulo, que é Não Remova os Marcos Antigos, foi uma ideia assim, que veio do nada, porque eu lembrei de uma pregação que eu tinha ouvido, que inclusive é uma pregação do pastor Eliseu Rodrigues, que fala sobre muitos temas, inclusive, que eu trato no livro. E eu lembrei dessa pregação, que é inspirada no versículo bíblico. Aí eu falei assim, Marcos, isso casa, isso vai dar certo. Eu coloquei, não remova os marcos antigos.
E ficou Fez assim. muito sentido. Fez muito sentido. Dentro desse contexto, então, de tendo pessoas terem lido os originais lá de trás, quanto tempo mais ou menos assim que você gastou para escrever o livro? Desde a ideia de escrever o livro, desde quanto tempo você gastou para escrever o livro todo? Quais foram as contribuições? Se houveram contribuições de outras pessoas, além de você na escrita? Responda, por favor. Então, assim, foi um processo, para falar a verdade, bem curioso, porque eu não pensava em escrever um livro. Apesar de que, assim, que muita gente dizia que eu escrevia muito, que eu escrevo muito bem, que eu deveria escrever, mas eu queria escrever só na internet mesmo. Porque, para quem não sabe, eu tenho um site que chama Aventura de Aprender, onde eu escrevo resenhas de livros, resenhas de filmes, e tem toda a produção desse site, produção nas redes sociais. Então, sempre as pessoas diziam: por que você não escreve um livro? Por que você não escreve? E eu sempre dizia que não tinha vontade, que não sabia o que escrever, porque eu não queria escrever uma coisa que fosse mais do mesmo, porque eu não tinha nenhuma ideia que eu podia dizer assim, nossa, é a ideia, porque eu dizia que eu não tinha disciplina para isso. E assim, e aí eu fui notar que quando eu escrevo diário, escrevendo só bobagem, brincando, em um ano tenho umas 300, 400 páginas escritas em formato A4. Uhum. E assim, um livro de tamanho padrão é muito menor do que isso. Então eu falei assim, olha, difícil não é. Difícil não é. Mas Escrever, eu assunto escrevo. também não tem. Assunto também não tem. Então deixa isso pra lá. Só que aí o que aconteceu? Em 2018, agosto de 2018, eu lembro que eu estava me preparando para dormir, e sabe aquele momento que a gente está assim, deitada, meio acordada, meio pegando no sono, meio acordada, meio pegando no sono? Veio uma frase na minha cabeça. Veio uma frase. E dessa frase, eu sou cristã desde criança e eu nunca vi isso. Veio essa frase. Dessa frase que veio, no outro dia, eu amanheci com essa frase na cabeça, e dessa frase, muita coisa foi se desenrolando na minha cabeça. A história Uhum. todinha foi se formando. Toda a história foi se formando na minha cabeça. Tudo. Nome, data, local, acontecimento. Foi tudo. Foi Veio vindo como de se repente, avalanche. como se fosse um download na minha cabeça. Aí foi aí que eu falei assim, eu acho que eu tô com uma ideia de escrever um livro. Porque isso não é um texto, isso não é um artigo, isso não é uma tese, isso é um livro mesmo. Isso é um livro de ficção sobre movimento pentecostal. E eu fui ficando com aquilo na cabeça. De agosto de 2018 até fevereiro de 2019. Quando chegou em fevereiro de 2019, eu já estava com a história toda na mente. Se alguém me pedisse para conta a sua história, eu sabia contar tudo. Desde o início, o meio, o fim, eu sabia contar tudinho. Tava a história todinha na cabeça. Faltava só pôr no papel. Aí, ou no computador, né? Aí eu falei assim, eu vou começar a escrever agora, em fevereiro. Em junho, eu vou terminar. E foi o que Fez. aconteceu. Em junho, eu terminei. Lá por volta do dia 20 e poucos de junho, eu coloquei o ponto final e falei, terminei. E assim, eu escrevi tudo desconexo. Eu ia escrever, tinha dias assim que eu escrevia 2 capítulos direto, aí eu passava semanas sem nem olhar para aquilo. Aí depois eu ia lá, pegava, escrevia mais uma página. Tudo desconexo, sem disciplina nenhuma, mas eu tinha ideia toda na cabeça. Uhum. Aí eu em 4 meses, para 4 meses. Fizesse contas aí, 4 meses. Uhum. Em junho eu terminei. Eu falei assim, pronto, terminei. E agora? Agora é a parte mais difícil. Agora é procurar título. Agora é dar para outras pessoas lerem para ver se faz sentido.
E foi aí que eu contratei o serviço de uma consultoria literária. Eu contratei o serviço de uma moça para ela prestar serviço de consultoria literária. E ela não é pentecostal. Que Ela não é curioso, não? pentecostal. E eu dei para ela ler. E assim, ela ficou apaixonada. Porque ela faz esse trabalho. Ela faz esse trabalho de consultoria literária há muitos anos. Ela disse assim, que não era para me bajular nem nada. Mas o meu trabalho, em vista dos que ela pegou para desenvolver, ela disse assim, que já pegou trabalho para desenvolver, que a pessoa queria escrever livro, mas não sabia nem sobre o que queria escrever ainda. A pessoa Ai, simplesmente Deus. queria escrever. E contratou ela. Ela falou assim, que em vista do que ela, dos trabalhos que ela Recebia já de fez, material. o meu já estava praticamente pronto. Mas ela me deu Uhum. algumas ideias. Ela falou assim: você escreve muito direto, tem muita coisa que você pode criar um suspense. Por quê? Porque a primeira versão que eu escrevi não tinha suspense. Ele era um drama de formação e amadurecimento familiar. Ele era isso. Mas ele não tinha suspense nenhum. Eu entregava tudo. Tudo que aconteceu tinha um Não dá suspense. pra ser, você não pode entregar o ouro assim de repente. Tem que fazer um drama, tem que ter um negócio. Tem que ter. Foi isso que ela falou pra mim, você entrega o ouro. Tem Pois como é, criar. gente. A gente gosta de uma treta, de um negócio desenrolando, entendeu? A gente quer isso, ação. Ué. Aí ela me falou exatamente isso. Aí ela me sugeriu, ó, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui. Ela me sugeriu 4 lugares onde eu podia criar um suspense. Aí eu Uhum. captei a ideia e fiz isso. E eu captei tão bem a ideia, mas tão bem a ideia, que eu criei suspense até onde ela não sugeriu. Assim, já que é pra criar, então vamos criar. Então, igual, por exemplo, o meu personagem principal é o Jeremias, que começa a história nos dias atuais, não é? E na Uhum. primeira versão eu já contava quem ele era, de onde que ele veio e tal. Mas na versão atual eu não conto de quem ele é. E vocês Obrigada. conseguem descobrir. Muito obrigada por Ninguém, isso. ninguém conseguiu descobrir quem ele é. Uhum. Entendeu? Então, assim. E essa foi Porque uma valeu, ideia que valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. E aí eu contratei esse serviço com ela, eu trabalhei com ela de mais ou menos de julho de 2019 até dezembro de 2019, até novembro de 2019. Eu trabalhei com essa moça, com essa consultoria literária. E assim, Uhum. é, antes dela ler, ninguém tinha lido antes. Só depois do trabalho com ela que eu dei para outras pessoas lerem. E essas Uhum. outras pessoas também me apontaram algumas coisas e falaram assim, olha, eu não entendi isso. Isso não fez sentido. E eu virei e falei assim, é verdade. Eu acho que se eu não conhecesse meus personagens, eu também não entendesse, não. Eu também ia ficar com a pulga atrás da É orelha. porque às vezes a ideia que tá na cabeça da gente, na nossa cabeça faz tipo super sentido, né? Aí você fala É, assim, gente, mas não tô entendendo. pois. Ati. E aí, o que que aconteceu? E assim, aí eu fiz essas modificações também. Tá? Aí quando eu vi que já estava mais ou menos pronto, eu mandei para uma editora avaliar. Uhum. Mandei para uma editora avaliar. E enquanto eles estavam avaliando, eu esqueci. E passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses, passou 5 meses. Ó, nada, 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 nada. Quando chegou em maio, junho, mais ou menos, do ano passado, aí eu virei e falei assim, já chega. Não vou esperar mais. Não deram resposta até agora, não vão dar mais, chega. E também eu descobri umas outras coisas aí, umas outras coisas aí, umas treta, umas encrencas aí, que é coisa que a gente não pode nem falar, é coisa em off. Vixe. Eu queria Vixe. são coisa tipo assim, que quando Deus fecha a porta é para fechar mesmo, não é para insistir. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar.
Comecei a pesquisar outras editoras, comecei a pesquisar publicação independente, comecei a pesquisar, comecei a estudar. E aí, o que eu Uhum. resolvi fazer? Vou ler de novo. Vou ler de novo. Aí, quando eu peguei para ler, aí eu fui vendo algumas coisas que eu podia modificar. Eu não modifiquei em nada a história é a mesma. Eu só dei uma modificada em datas. Eu adiantei a história em 2 anos. Uhum. Porque antes ela, tipo, começava em 2017, terminava em 2019, o tempo atual. E aí eu Uhum. adaptei para o tempo atual, ou seja, 2019 e 2021. Foi a única mudança de história que eu fiz. Uhum. Mas o resto, o que eu mudei foi adequação de linguagem. Para facilitar também um pouco mais, porque lembrando que o livro é para o público infanto-juvenil, né? Então tem que ser assim uma linguagem mais tranquila para a pessoa conseguir entender. Ainda mais hoje que a gente tem muitas pessoas que ficam só assim, tocando o telefone e não prezam tanto a leitura. Então tinha que, né, fazer essa modificação mesmo. É, exatamente. E assim, aí eu modifiquei uma outra coisa, uma outra palavra, alguma coisa de revisão textual também, é, alguma uma outra coisa que eu vi que estava escrito 2 vezes que eu tirei, uma outra coisa que eu vi que não estava explicada que eu expliquei. Tipo Uhum, assim, frase que tem, tipo, no mesmo parágrafo, 2 palavras iguais, substituir por sinônimos, essas coisas assim. uhum. Essas coisas assim. E aí eu fui pesquisar por editora, por publicação independente. E assim, recebi cada proposta que não me dá pra nem comentar de tão ruim. Mas aí, por fim, eu fechei como editora, chamada Filos, lá de São Paulo. É Uhum, meio que um contrato híbrido. É uma mistura de publicação por editora e publicação independente. uhum, Fechei com eles em agosto do ano passado. uhum, E aí o contrato fechado, eles fizeram a revisão deles, passaram para mim, para eu poder conferir. E aí o processo de criação de capa, de prefácio, pós-fácil. Eu tinha até uhum. escrito um pós-fácio, mas foi o pior pós-fácio da face da Terra, de tão ruim que era. Sabe? Então, esses últimos detalhes. E até que em janeiro foi tudo finalizado. Foi finalizado com capa e tudo. E aí foi mandar para gráfica, para imprimir. E aí em janeiro eu abri as redes sociais, abri o site e comecei a divulgar. Aí em Comecei a fevereiro a divulgar. gente ficou sabendo, né, através do Conexão. O pastor Lucas Uhum. fez a menção do livro no Conexão e falou e tal. Eu já estava agoniada, sim, querendo saber, porque, né, a gente gosta dessas coisas. E aí todo mundo então teve acesso a partir de fevereiro, só nas redes sociais. E tinha um grupo fechado para quem quisesse. E eu estava lá. E depois do grupo, então, o lançamento mesmo foi que dia? Assim, foi a partir de janeiro as redes sociais e o Uhum. site abertos oficialmente. Porque já estava no ar, eu só não estava divulgando. Porque sem a Aham. capa, sem as cores da capa e tal, não tinha como fazer layout, template, Sim. essas coisas. Eu Uhum. não estava divulgando. Eu já Uhum. estava pronta para fazer a verdade desde outubro do ano passado. Nossa. E, É, mas também com esse rolo dessa pandemia, muita coisa acabou que não saiu dentro dos planos. Você tinha mais ou menos um prazo para lançar o livro, ou acabou que, devido à situação que a gente está passando, foi assim, para agora mesmo que saiu o livro mesmo físico, né? Porque o olha, e-book também saiu há um tempinho atrás e agora saiu o livro físico. Você tinha, tipo eu, assim, pretensão de lançar ele antes, um pouco ou não? então, o contrato lá com a editora era cerca de 45 dias. Mas eu pedi para atrasar, por quê? Por 2 razões. Primeiro, que a editora não tinha site. A editora não tinha site nenhum. Eles tinham só um blog, onde eles Uhum. colocavam a foto da capa do livro que eles lançavam. Sem sinopse, sem nada.
E eu olhei pro meu site, que, assim, que é um site bem mais trabalhado, bem mais organizado e tal. Eu falei assim, não é justo eu ter um site e a editora não ter. Então eu Com pedi certeza. para esperarem a editora fazer o site deles. E isso atrasou bastante. Gente, editora, queridos, me Isso atrasou ajudem. um pouco porque eu quis atrasar. E outra coisa também que eu queria atrasar era porque eu queria lançar meu site e as redes sociais para ficar criando conteúdo. Porque assim, Aham. para quem já acessou, para quem não conhece, é só entrar nesse perfil que eu tô aí, Marcos do Espírito. Já tem 56 frases do livro, já tem sinopse, já tem título do prefácio, já tem os títulos dos capítulos, já tem os 45 livros da referência bibliográfica. Ou seja, tem muito conteúdo. Tem bastante Uhum. conteúdo. Por quê? Mas não tem spoiler. Não tem spoiler. Só alimenta mais ainda a curiosidade. Ainda bem, né? Porque senão a pessoa que tem um pouco de ansiedade, a pessoa sofre o negócio, cai dura. Só isso que acontece. Quer dizer, só alimenta, Sério? assim, só alimenta a curiosidade, na verdade, né? Pra Então, poder. Ah, e outra coisa, já que você falou que a ideia meio que veio assim de uma frase, então essa frase foi a sua motivação para escrever, certo? mais ou menos. Calma que eu Então ainda vou conte chegar para nós a sua motivação. a questão do lançamento. Foi, foi terminado o processo de e-book e do livro físico, que na verdade saíram juntos, Aham. na terça-feira da semana passada. Na terça-feira da semana passada. Só que o que eu quis fazer? O que eu quis fazer? Eu quis privilegiar aqueles que já estão acompanhando há mais de um ano nas minhas redes sociais. Então, o Uhum. que eu fiz? Fui em comentário por comentário, fui em privado por privado e avisei um por um. Avisei um por um. Depois que eu terminei de avisar as centenas de pessoas que demonstraram interesse, aí que eu resolvi divulgar publicamente. Uhum. Isso. Mas o lançamento mesmo foi, assim, que foi disponibilizado para compra foi no dia, se não me engano, 2 ou 3 de março. Agora me foge a memória aí. Se foi terça-feira passada, foi mais ou menos dia 3 ou 2 ou 3. Isso aí. Que foi o lançamento oficial. Mas antes de eu divulgar, se não me engano, eu divulguei, acho que foi segunda dessa semana. Se não me engano, que eu comecei. Eu avisei um por um. Não foi segunda, não. Acho que foi terça ou quarta. Porque terça-feira eu tava respondendo gente no individual ainda. Aham. Foi isso. Agora, Entendi. evento presencial, a vontade seria fazer no próximo Conexão. Mas assim, mas se a pandemia continuar do jeito que tá, eu sinto muito, mas não vai rolar. Não vai rolar mesmo, né? Não vai ter como. Não é possível. Não vai. Assim, ainda mais porque eu já peguei essa porcaria dessa doença aí. Estou com É verdade, sequelas, você já comentou nas suas redes sociais. assim, estou com sequelas, estou sofrendo bastante. Nossa. Você ficou muito ruim? Olha, eu tive sintomas considerados mais ou menos leves, só que o problema são as sequelas. Eu tive que sair do meu emprego, eu tive muita falta de ar, muita alergia, muita dor de cabeça, muito cansaço. Assim, Nossa. pra você ter uma ideia, eu não tô conseguindo ler, eu não tô conseguindo estudar, eu não tô conseguindo fazer nada. Teve uma conhecida minha também que pegou, ela falou que afetou mais ela neurologicamente do que fisicamente mesmo. Porque o Exatamente. cansaço e tal passou, assim, né? Ficou umas 2 semanas, mas depois passou. Mas a questão, tipo assim, de memória e tal, É ficou cansaço bem. mental. Cansaço mental, sabe? Então, assim, Uhum. tô até um pouco melhor. Eu consegui ler metade de um livro hoje, consegui ler um livro inteiro ontem, consegui Quantos livros terminar. você lê assim num mês? Dá quantos, mais Ó, ou menos? a minha média normal, sem Covid,
era tipo 7 por mês. 7, 8 por mês. 70, 80 por ano, na média normal. Mas ano passado não passou de 50 incompletos. E até semana passada eu não tinha lido nenhum inteiro esse ano. Incompletos. Aí vem 3 tapas na minha cara diferente. Que a pessoa lembra. Porque eu não tenho educação para ler livro. Ou eu pego o livro e leio inteiro, ou eu fico 5 anos remando. Vou lendo, vou lendo. Eu não tenho educação para leitura, desculpa. Outro tapa na minha cara. Mas fazer o quê? Vida que segue, né? Continuando. Eu também não tenho disciplina, eu não tenho isso, sabe? De meta. Eu leio quando eu tô afim, quando dá vontade. Mas o problema é, entendeu? Quando a mente tá tão cansada, tá tão estafada, tá tão perturbada, que não tem vontade. Então, assim, eu falei assim, eu não vou forçar. Eu não vou forçar, entendeu? Tipo assim, eu tive, tipo, a oportunidade de sair do emprego foi exatamente pra isso, pra não, tipo assim, pra não ter obrigação de estar se matando. Exatamente. E além do que o corpo aguenta. Então, tipo assim, eu vou ficar me matando em casa, lendo sem estar afim, trabalhando sem estar afim? Não, eu fazia quando estava afim. Ou seja, quase nunca. Limite, né? Porque eu pegava um capítulo para ler, com um capítulo lendo, a cabeça já estava doendo, a mente já estava rodando, já estava com sono. Nossa. Assim, mas graças a Deus está melhorando. Graças a Deus. Não foi E tem fácil, quanto não. tempo você teve? Foi em novembro do ano passado. Nossa. Sequela é um negócio complicado, né? Pode passar rápido ou pode demorar para poder passar. Infelizmente. Prognóstico de 6 meses a 1 ano, segundo os médicos. Nossa, meu Deus. Ainda bem que Senhor, por Senhor ter me guardado, obrigado a Deus. Isso é da hora. Mas enfim, continuando. Qual foi a sua frase motivacional ou os motivos que levaram você a falar assim, não, além da frase, agora eu vou escrever sobre isto, porque tem toda uma base, a estrutura do livro, né? Não é só um mero livro de ficção e tal. Tem uma base e a gente quer saber dessa base, dessa motivação, como é que aconteceu. Conte-me tudo. A base é que é o seguinte, para quem não sabe, eu sou autista. Eu sou autista e eu era cessacionista. Do tipo, assim, não cria, não buscava, desdenhava, zombava, perseguia, né? E tem até, inclusive, um vídeo que eu conto essa história, que é um vídeo de peça de divulgação. Então, assim, mesmo sem crer, mesmo sem buscar, mesmo sem entender, em 2008 recebi a experiência de batismo com o Espírito Santo, de falar em línguas e tal. Eu tinha 17 anos, eu não entendi o que aconteceu comigo. Eu ainda continuei do mesmo jeito por mais uns 2 anos, que é inclusive o que eu conto nesse vídeo aí. Enfim. Só que aí depois o tempo passou e depois que eu tive depressão e fui curada da depressão, eu tinha me afastado das redes sociais, ou melhor, não das redes, assim, eu tinha. Eu continuei tendo Orkut, que ainda não tem Orkut, Facebook e tal, eu tinha tudo isso. Só que era só para postar frase motivacional, só pregação, só foto pessoal. Não tinha, tipo, aquele envolvimento de debate, de conversa, que eu tinha antes na época de cessacionista. Eu parei com isso durante muitos anos. Quando eu voltei, em 2016, eu voltei para esse mundo, né, de teologia, de discussão. Quando eu voltei para esse mundo, quando eu voltei para esse universo, o que eu vi acontecer? Eu vi que os adolescentes, né, e os jovens, eles estavam caindo na mesma armadilha que eu tinha caído de cessacionismo antes. A diferença é que é o seguinte, por ser autista,
o meu cérebro, ele já funciona de forma racionalista, linear e previsível. É um defeito do cérebro. Eu acho que a gente tem um defeito no lóbulo frontal, no hemisfério direito, alguma coisa assim. Uhum. Tem até o caso de um cara lá no século XIX, um tal de Phineas Gage, o Gutierrez Siqueira. Ele conta, inclusive, essa história, que sofreu uma lesão no cérebro, uma barra de ferro perfurou o cérebro dele e ele teve uma lesão no cérebro, ou seja, ele praticamente virou autista Por acidente, de repente autista, pá. Pois é, e morreu mesmo depois. Nossa. Porque assim, porque eu nasci assim, então, tipo, tem que aguentar. Agora a pessoa ficar assim, de repente, não aguenta. E como foi que você descobriu, assim, a questão do seu autismo, com que idade foi, como era a sua vida antes e depois do seu diagnóstico? A vida sempre foi boa, sempre foi maravilhosa. Minha mãe me levou no psiquiatra quando eu tinha 26 anos, porque eu não conseguia emprego. E aí a psiquiatra me diagnosticou, simples assim. Nossa! Você não trabalhou por 26 anos, então? Tipo, você nunca foi melhor aprendiz, você nunca teve algum serviço que não, mesmo que não fosse formal, você nunca trabalhou? Eu tinha trabalhado em concurso público. Assim, Uhum. concurso é aquela história. Você faz a prova e você entra. Mas agora, passar no processo seletivo, eu nunca tinha passado. Uhum. Eu nunca passei, né? Até hoje. Aí, voltando à história, né? Porque o meu caso era esse. Por que eu era sensacionista? Porque minha mente já era sensacionista, já era racionalista e tal. Quando eu li aquilo, eu vi que pronto, é isso. E abracei aquilo. Só que os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas igrejas pentecostais e carismáticas estavam se tornando sensacionistas porque via material no YouTube, nas redes sociais, e via que aquilo fazia sentido e abraçava. E abraçava. Muitos que não tiveram experiência, muitos que tiveram e negaram as experiências que tiveram, e estava abraçando. E como eu via que estava se repetindo com eles o que se repetiu comigo. E assim, por causa disso, eu entrei em depressão, eu quase morri de depressão. Assim, foi uma história terrível. Eu tô viva por um milagre, porque humanamente falando seria impossível. E eu vi que as pessoas estavam caindo na mesma armadilha que eu. E aí eu comecei a alertar. Não vai por esse caminho, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho. Isso é furada, eu já estive lá e não vale a pena. E eu comecei a alertar. Com a minha própria experiência. E assim, e aí eu comecei a ler livros, eu comecei a estudar. Porque na época, quando eu era sensacionista e tal, quando eu estudava teologia, estava na faculdade e tal, eu gostava desse tipo de literatura. Mas, tipo assim, sabe depois, tipo, que eu falo, tipo assim, gato escaldado tem medo de água fria? Eu não queria mais saber de teologia, eu não queria mais saber de estudo nem nada. Eu só queria saber de leitura pura, entretenimento, diversão. Eu não queria saber. Não queria saber de nada mais. Uhum. Só que assim, quando eu descobri a teologia pentecostal de verdade, que é robusta, que é profunda, que existe, mas que era desconhecida, que passou a ser conhecida tipo de 4 anos pra cá, de 2017 para cá, e eu comecei a ler em 2017, 2018, mais ou menos, aí eu me apaixonei. Virei e falei assim, teologia sim é bom. Teologia sim é bom. Isso eu quero. Eu quero ler, eu quero aprofundar, eu quero estudar. Eu comecei a ler.
e fiz resenha, fiz estudo, e debati, discutia, e contava meu testemunho. E, assim, era a minha contribuição para a questão. Era a minha Uhum. contribuição para a doutrina pentecostal, para a doutrina carismática, era a minha contribuição que eu podia dar. Uhum. E eu sempre orava a Deus. Deus, o que eu posso fazer a mais? O que eu posso fazer a mais? O que eu posso fazer a mais? Então, eu acredito que quando eu tive essa ideia para esse livro, foi uma resposta de Deus do que eu poderia fazer a mais. Foi uma resposta de Deus nesse sentido. Porque os livros que eu li, eles são... Eu gostei, tipo assim, pelo paradigma epistemológico, acho que é assim que fala. Mas Epistemológico. que eu reconheço que, para mim, é fácil, é tranquilo, porque eu tenho formação superior. Eu fiz faculdade, né, eu tenho bagagem de leitura, segunda avaliação Você é formada em quê? neuropsicológica. Oi? Você é formada em quê? Eu sou formada em comunicação social com aplicação de publicidade e propaganda. E eu fiz esse curso de teologia também. Teologia básica, de 2 anos. E, assim, segundo a avaliação neuropsicológica que eu fiz depois do meu diagnóstico, em linguagem e vocabulário, eu sou considerada praticamente superdotada. Ou seja, para mim foi tranquilo. Mas eu reconheço que esse tipo de literatura não é acessível para muita gente. Para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, talvez até para muitos obreiros que não tiveram a oportunidade de estar cursando um curso teológico, de ter acesso à literatura. Então, assim, o que eu faço no meu livro? Eu traduzo em uma linguagem que uma criança de 10 anos consegue entender esse conhecimento de teologia pentecostal que eu estudei. É isso que eu procuro fazer. E, assim, o conhecimento histórico, o conhecimento teológico que tem lá, eu não tirei da minha cabeça. Foi tudo dos livros que eu li. Não é nada que eu inventei da minha cabeça. A única coisa que veio da minha cabeça é a construção narrativa. De acontecimento, de narrativa, do que acontece na história. Agora, a ideia de história da igreja, de teologia e tal, eu não inventei nada. Acaba porque, tipo assim, a gente também precisa de ter esse acesso dessa forma, porque às vezes não é nem só a falta de condição, assim, talvez financeira, de ter acesso aos títulos, né, que demandam a teologia, ou acesso a uma formação superior. Às vezes é assim, questão de ignorância mesmo, de falta de conhecimento, de falta de interpretação, que infelizmente muitas pessoas têm. E aí, tipo assim, até da Bíblia mesmo, hoje em dia tem, tipo, versão atualizada, versão no dia de hoje, tudo quanto é tipo de versão que tem, e ainda assim tem gente que não consegue entender, né? E, assim, você tocou num ponto muito importante, porque assim, algumas pessoas, inclusive o pastor César Moisés, que fez o prefácio do meu livro, que tocaram nesse assunto, que escreveram isso, que falaram sobre isso, que alentaram sobre isso, assim, foram tão mal compreendidos, mas tão mal compreendidos, que foram chamados de pós-modernos, de liberais, de esquerdistas, de comunistas, e, assim, de tudo quanto é isso que você poder imaginar. Tem coisa de maldade, de inveja, de gente que persegue, que queria ser que queria ser os primeiros, que queria ser protagonista, que queria ter protagonismo no assunto? Tem. Porque, assim, porque o coração humano, a natureza pecaminosa, é uma coisa que a gente não pode brincar. A gente tem tendência a pecado, a gente tem tendência à maldade mesmo. Mas muita coisa não, muita coisa essas pessoas simplesmente não entendem. Tem até um livro que era da CPAD, que saiu de circulação
ser acusado de liberal, porque assim, os autores dele vão falar lá sobre teorias da literatura, teorias da linguagem, da semiótica, que são coisas, inclusive, que eu estudei na faculdade, na época, tipo assim, na minha época de transição, da mentalidade secessionista, racionalista e linear, para a mentalidade pentecostal, e que coincidiu com o período da depressão e tal, então, assim, na época eu não podia fazer nada. Na época eu não podia escrever, eu não podia falar, eu não podia fazer nada. Porque eu estava praticamente entrando em colapso em coisa da depressão. Mas assim, eu já percebia quando eu estudava sobre narrativa, sobre semiótica, sobre alguns conceitos da pós-modernidade e tal, que tem pontos de contato com o pentecostalismo. Mas aí você vai falar isso para quem não tem, principalmente a formação em humanas, uma coisa assim, pessoa com heresia. E não é, muitas vezes é falta de interpretação de texto, é falta de ter alguém para poder explicar, né? Infelizmente a gente vive num mundo desses que poucas pessoas têm. Não é nem só a questão de explicar, é a paciência de explicar, né? Tem isso também. Sim, mas assim, mas graças a Deus tem muita literatura de qualidade surgindo, tem muita gente se levantando para poder falar do assunto. O livro da lição dos adultos desse trimestre já é um desdobramento desse tipo de discussão, desse tipo de conteúdo. Assim, eu não estou estudando ele na escola dominical, porque a minha turma está estudando do jovem. Mas eu comprei, eu estou lendo, eu estou estudando por conta própria. Então, assim, é muito gratificante ver que, assim, que o conhecimento está expandindo e que o conhecimento está gerando frutos de busca por experiências. Tem aí a campanha que a CPAD lançou. E assim, no livro, no pós-fácil, tem até uma parte que eu também incentivo. Você que tem testemunho, conta pra gente, manda pra gente, a gente vai postar. E assim, e eu não sentei com o pessoal do CPAD, por exemplo, e falei assim, vamos criar uma campanha desse tipo, não. Eu aqui na minha casa, eles lá, e outras pessoas em outros lugares, o Espírito Santo está soprando, está dando as ideias para que pessoas em lugares diferentes, em contextos diferentes, em formas diferentes, tenham esse tipo de ideia para poder disseminar nossa teologia, disseminar o conhecimento, mas que não é um conhecimento, uma teologia que seja desprovido da verdadeira experiência. Exatamente, porque infelizmente você só falar é muito vago, porque uma pessoa que ela não tem um pouco de convívio com as nossas doutrinas, com os nossos costumes, ela não consegue dimensurar, né, certas coisas. Por exemplo, Jesus te ama é muito fácil de falar, é muito fácil de ouvir, mas entender assim, lá na essência mesmo, de vivência e tal, é outros 500. Então é muito importante ter pessoas como você e assim, ter não só o Espírito Santo como agente motivador, mas Deus preocupando também dessa parte, assim, que tudo ele cuida, a gente sabe disso, mas preocupando também de conseguir alcançar a gente nessas áreas que muitas vezes, infelizmente, às vezes a igreja não consegue tratar de forma tão clara, ou o nosso meio de convívio não consegue ser tão claro na explicação ou no trato do assunto. E, tipo assim, é muito bom que a gente sabe que tem jovens e tem pessoas se levantando para isso, porque a nossa essência é essa. Se a gente não puder, além de falar de Deus, trazer aquilo que nós somos, nosso composto para as pessoas, não está nem salgando, nem está clareando. Então, não está valendo muita coisa, né? Mas é isso. E para finalizar, você quer falar mais alguma coisa? Sim, só complementando, porque as pessoas, né, das gerações passadas e tal, até da nossa infância, mais ou menos, eles tinham muita experiência, muita prática, mas não sabem explicar. Exatamente.
pedir para explicar, para dar base, para explicar, para embasar, eles não sabem explicar. Agora, já o pessoal das doutrinas reformadas, secessionistas e tal, eles até sabem explicar, mas não faz sentido nenhum com o que a gente vive. Então, Exatamente. tem que ser construído, que é uma coisa que não está pronta. Os autores dos Estados Unidos, da Europa não terminaram. Eu não terminei, por causa de mim, nem formação superior em teologia eu tenho. Outros irmãos no Brasil que estão trabalhando nisso não terminaram, ou seja, é algo que precisa ser construído e tem muito chão para poder andar, tem muito chão. E outra coisa isso daqui, que eu queria deixar claro aqui, que quando eu falo sobre isso, tal, assim, que eu não sou contra e a gente não deve ser contra, as igrejas de tradição reformada, de tradição secessionista, que são assim, que aprenderam assim, eles têm a vida deles, a tradição deles, eles foram chamados assim, é o jeito que Deus usa eles, não sei se vai ser Exatamente. o que não pode acontecer, o que o meu livro está buscando combater, o que outros estão combatendo e que apanharam bastante por isso, é uma coisa que chama de proselitismo agressivo e desonesto. Então, que alguns deles querem obrigar a gente a ser como eles, e muitas vezes à base de engano, de meias palavras, de confusão, de perseguição. É isso aí que a gente combate. A gente não está combatendo outras igrejas, outras tradições, nada disso. A gente está combatendo proselitismo agressivo e desonesto. Só isso. Então, acho que para fecharmos, como são as marcas do Espírito, eu gostaria que você contasse a paz do Senhor. Michel. Paz do Senhor, seja bem-vindo. Queria que você contasse para a gente, então, uma das suas experiências, né, pentecostais. Uma das suas experiências com o Senhor. Como é que foi? Se tem muito tempo, se tem pouco tempo? Para a gente fechar aqui este momento de live. Então, é complicado, porque experiência é o que eu mais tenho. Assim, e é o que mais a gente tem que ter. Inclusive no tempo de secessionista. Porque o secessionismo não crê, né, nas línguas estranhas, nos dons espirituais e tal, mas não significa que não crê em experiências, que não crê em milagres. Então, mesmo naquela época, eu tinha experiência também. Então, assim, as duas mais marcantes que eu poderia contar são a própria do batismo com o Espírito Santo, que aconteceu quando eu tinha 7 anos, em 2008. Eu não cria, eu não buscava, eu desdenhava. E aí, o que aconteceu? Um dia depois de um acidente que eu sofri, que eu tinha caído da cama, depois desse acidente, um dia eu fui orar, e eu fui tentar orar, as palavras não saíram, saiu tudo de forma desconexa, saíram palavras completamente desconexas, eu não entendi o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo uma voz falou dentro de mim: agora você tem que falar, eu vou colocar as palavras na sua boca e eu me responsabilizo pelo que você disser. E assim, a partir daí, muito mais intrepidez para poder testemunhar, para poder até confrontar a pessoa, para poder falar de coisas na vida de algumas pessoas que eu não sabia, mas que Deus nos deu para poder falar. Às vezes orar com pessoas na rua e muitas coisas desse tipo. Um senso de urgência, assim, imenso. Um imenso senso de urgência. E outra coisa muito curiosa também é que eu escrevia muito mal. Eu falava bem, eu sabia gramática, mas eu escrevia muito mal. Trocava letra, trocava palavra, comia frases, não sabia organizar parágrafos, era uma loucura, escrevia muito mal. E depois dessa experiência, eu comecei a escrever bem do nada. Se pegar o diário, assim, daquela época,
a diferença. E o engraçado é que eu só percebi isso há pouco tempo, quando eu fui mexer. Eu não tinha percebido dessa forma, eu sabia, tipo assim, que melhorou aos poucos. Mas eu Aham. não tinha a Não tinha consciência conectado ainda uma coisa com a outra, né? nessa época que foi instantâneo. E foi o que aconteceu. E assim, uma das coisas que meio que me fez apaixonar assim, pela história do movimento pentecostal é que isso meio que se confunde com a minha vida. Por quê? Porque quando o movimento pentecostal surgiu, porque, assim, as experiências, elas nunca desapareceram. Se for procurar saber do movimento monástico, dos místicos medievais, e tal, esse pessoal sempre teve experiência, nunca desapareceu. Mas assim, mais algo global, e o mesmo. Lá no início do século passado, quando isso aconteceu, o que o povo achou? Que Jesus está voltando. Jesus está voltando, a gente tem que evangelizar, a gente tem que pregar, porque Exatamente. Jesus está voltando agora. E foi um período que teve muitos sinais no céu, teve muita guerra, teve muita peste, uma coisa tudo junto uma da outra, inclusive um período muito parecido com o nosso Que a gente atual. tá vivendo agora. E assim, o pensamento da galera foi: Jesus está voltando, a gente tem que pregar, a gente tem que evangelizar, porque Jesus está voltando, por isso que Jesus derramou poder e tal. E quando aconteceu aquilo comigo, foi exatamente isso que eu interpretei. Jesus está voltando, mas está morrendo, das duas uma. Deixa eu fazer minha parte, eu tenho que fazer minha parte. Eu não sei o que vai acontecer, não, mas deixa eu dar meu jeito. Entendeu? Foi exatamente isso. E assim, o acidente que eu tinha sofrido foi: eu bati o joelho, eu caí da cama, bati o joelho. Aí eu comecei a achar que eu tinha batido a cabeça também, que tinha me mexido com a cabeça, que eu estava com alguma coisa grave na cabeça, que eu tinha pouco tempo de vida. Nossa, assim, uma loucura. E assim, então quando eu conheci a história do movimento pentecostal, eu falei assim: cara, isso está acontecendo na minha vida. Minha vida foi exatamente. Então, assim, tipo, foi muito engraçado, sabe? Foi muito engraçado. Então é isso, meu povo. Vamos ver se alguém que está nos assistindo aqui quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida. E lembrando, você vai reforçar aí as redes sociais do livro, falar pra gente quanto que tá, você já sabe o preço mais ou menos médio, como é que tá nas livrarias, preço do e-book. Como disse, eu sei que tem promoção até dia 15, então você conta isso pro povo. Ah, tá. Enfim, o Clube de Autores, o preço oficial deles, eles colocaram por R$ 40 o livro físico. Eles colocaram o livro físico por R$ 40, mas até amanhã tá uma promoção por 32. Só que a editora, a minha editora, a Filhos da Editora, tá abrindo a livraria deles. Uhum. Então, quem não puder comprar até amanhã, eu estou sugerindo que espere a livraria da editora abrir para poder comprar mais barato. Porque esse pessoal lá do Clube de Autores, eles estão vendendo bem mais caro do que deveria, porque não é um livro tão grande, não é um livro acadêmico para estar nesse preço. Eles estão vendendo muito mais caro do que deveria, e quase nada disso está vindo para mim, nem para a editora. Eu não estou ganhando quase nada, e a editora não está ganhando absolutamente nada. Então, assim, quem não conseguiu comprar nessa promoção de R$ 32 até amanhã, pode esperar para comprar pela livraria da editora. Mas o e-book na Amazon tá por R$ 15. É o preço mesmo, sem promoção nem nada. Tá por R$ 15 na Amazon. E as redes sociais, tem esse Instagram, Marcas do Espírito, tem um canal no YouTube com esse nome, tem uma página no Facebook com esse nome, e tem um site com esse nome. Mas quando entrar nesse perfil do Instagram, na bio, tem um link. Nesse link, lá já tem todos os links para o site, para as redes sociais e para todos os lugares que está vendendo também. E aí, alguém tem alguma pergunta? Eu não consigo mexer aqui?
Perguntas, pessoal, por minha povo, a hora de fazer agora. Oh, gente, calma. Estão mandando parabéns pra você. Deixa eu ver quem foi aqui. Crava não o telefone. Marcela ou Farias? Deve ser Oliveira, né? Farias. Que ou Farias tem sentido. Mandando parabéns pra você. Deixa eu ver mais aqui. Alex é uma bênção. Deixa eu assinar para essa pessoinha aqui. Bom, então eu acho que ficou bem claro, né, minha gente? Todos vocês conseguiram entender, né? Então eu espero que essa live tenha sido de grande valia para vocês, porque assim, para mim foi. Porque é muito importante a gente saber que a gente tem pessoas dispostas a fazer aquilo que Deus tem proposto para elas e que de alguma forma tentam entregar isso para a gente. A gente só precisa de buscar. Hoje em dia é muito fácil acessar tudo, então não deixem de ter conhecimento por mera preguiça. Em nome de Jesus, tá? Queridos e queridas. Que Deus possa abençoar vocês. Alex, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigado pelo tempo, né? Por você ter estado conosco hoje. Que Deus te abençoe. Espera meu livro. Assim, só, tipo assim, o último recado, não tem como que um aviso, porque assim, o que aconteceu comigo de ter recebido sem crer, sem buscar, foi uma exceção. As exceções existem, mas o que a Bíblia manda a gente fazer é buscar. A Bíblia manda a gente crer e buscar. Quando eu falo de crer, eu estou falando de crer no batismo mesmo, revestimento de poder, nas doutrinas, nos dons espirituais. Não é de crer em Jesus, de crer na Bíblia, porque todo cristão crê. Eu nunca deixei de crer, eu não era ímpia, eu não era desviada, eu não era apóstata. Não era nada disso. Eu era tão crente quanto hoje. Isso não mudou absolutamente nada. E assim, a Bíblia manda a gente buscar. E assim, eu tive experiência por uma exceção, mas não é comum. E assim, eu não recomendo pra ninguém que, tipo, fique sentado esperando que se Deus quiser ele faz, não é assim. A Pois Bíblia é, manda a gente não, se ele buscar. quiser, ele faz, com certeza, mas não espere que vai acontecer isso com você. Por Porque assim, favor. acontece comigo, acontece com alguns, mas não é regra. E assim, eu entendi tudo errado, claro, porque a experiência ela está disponível para todos que creem, para todos que buscam. Não era só porque era um momento, porque era uma ocasião especial, como eu conjecturei na época, eu entendi tudo errado. Isso não me impediu de experiência dá frutos. O que a Bíblia manda é a gente buscar e crescer, tanto na graça quanto no conhecimento. Exatamente. Então, pessoal, vocês que estão aí, em nome de Jesus, lê a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Tá? É isso. Mais uma vez, então, obrigada. Boa noite para vocês que nos acompanharam, que nos assistiram. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que vocês possam, então, acessar todos os perfis que a Aleph tem e acompanhar tudo que está sendo postado sobre o livro, porque eu estou agoniada, porque eu quero ter o meu livro na minha mão. Sabe assim, aquele negócio? Então, né? É isso. Mas que Deus abençoe vocês, que vocês possam, então, ser edificados por essa live, ser edificados pelo conteúdo do livro, pelos conteúdos que ela tem postado sobre o livro, porque não é sobre um livro, não é sobre uma pessoa, é tudo sobre Jesus, tudo sobre o reino, tudo sobre a expansão do reino, tudo para que as pessoas consigam entender e vivenciarem o que a gente vive com tanto, assim, amor e afinco. E é isso. Muito obrigada para vocês, boa noite. Boa noite, Aleph. Então encerramos por aqui. Acabou. Acabou. Tchau. Tchau, pessoal. Ah, detalhe. A live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva no perfil aqui. Então, se você quiser enviar essa live para alguém, você fica à vontade. Vai estar salva aqui no perfil. Não precisa ficar preocupado, quem perdeu. Que tá tudo aqui para vocês, tá bom? Então é isso. Tchauzinho. Tchau.